Pronto, meu povo. Você sabe o que é isso? Pessoal que não teve infância, isso aqui é o Batman. E esse outro ali é o Superman. Certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da justiça. E eu prometo uma coisa para vocês, eu não vou contar o filme. Não vou contar. Só vou contar que o Superman voa, que ele solta raiozinho vermelho do olho, que o Batman tem cheio de brinquedinho, tem um carro preto e usa uma roupa preta. Mas fora isso, eu não vou contar nada do filme. Mas assistindo esse filme, até porque o filme já faz tempo, está no Netflix já, né? Tá, vai passar a sessão da tarde essa semana. Sessão da tarde essa semana, hein? Batman. Mas é outro, né? Mas eu não vou contar. Eu não vou contar. Como é que o pessoal chama, hein? Quando conta? Spoiler, é? Spoiler. Spoiler é outra coisa. É spoiler. Eu não vou contar nada, fique tranquilo. Mas nós vamos usar sim, eu vou usar alguns diálogos do filme para falar um pouco sobre a justiça. Falar um pouco sobre essa origem da justiça. E a pergunta que eu queria começar aqui é: qual o seu sentimento diante da injustiça? Qual o sentimento que você tem diante da injustiça, quando você vê uma injustiça? E aí eu queria começar lendo Isaías 59, do versículo 14 ao versículo 16, para ver qual o sentimento de Deus em relação à injustiça. E Isaías 59, de 14 a 16, diz: assim, a justiça retrocede, e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de sangue. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Qual o sentimento, irmãos? De Deus em relação à injustiça? De indignação. E teve gente aqui na frente que falou indignada. Qual é o sentimento que temos em relação à injustiça? De indignação, de ficarmos indignados com uma injustiça muitas vezes latente, cercando a nossa vida. Mas qual tem sido o movimento da nossa indignação? Que movimento a nossa indignação ela tem levado? Ela tem nos conduzido a que movimento? Eu fico indignado com a injustiça, e aí a pergunta é: e eu faço o quê? Eu fico indignado com a injustiça e que tipo de movimento acontece dentro do meu coração? Que tipo de movimento acontece dentro da minha casa? Que tipo de movimento acontece nas minhas relações, na minha posição social? Eu digo que existem dois tipos de injustiça e eu vou separar essas duas, para trabalhar as duas juntas. Existe uma injustiça que é a injustiça que nós chamamos das injustiças sociais, e nós temos as injustiças particulares. Qual é a que mais deixa indignado você? As injustiças sociais é nós percebermos pessoas que não têm direito à educação, pessoas que não têm direito à comida, que não têm direito a viver uma vida digna. Há uma injustiça social. Você fica indignado diante dessa injustiça social? Digo a vocês que são poucos. São poucos. Mas a indignação é muito forte quando ela pega as nossas injustiças particulares. Por isso hoje eu não queria tratar a injustiça simplesmente no plano da injustiça social, mas também das injustiças particulares. Quais são as injustiças particulares? É quando você é injustiçado diretamente na sua particularidade por causa de alguma coisa. Quando você é injustiçado na figura de um pai ou de uma mãe que não fez aquilo que você acha que eles deveriam ter feito, e você tem um senso de justiça. Quando você é injustiçado, quando dentro de um namoro você é traído ou traída e sofre nessa traição e nasce uma indignação, nasce uma vontade de fazer justiça. O nosso senso de justiça, muitas vezes, ele não está em relação às injustiças sociais, embora também esteja, mas ele está muito quando atinge as nossas injustiças particulares. Quando eu fazendo do jeito certo, paguei o pato e o outro cara fez do jeito errado e se deu bem. Eu não estou indignado com uma injustiça social, eu estou indignado porque não houve justiça para mim.
tem a ver com a injustiça particular. Que movimento temos tido? O mundo, meus irmãos, ele está cheio de injustiça, de corrupção. A corrupção, você olha nos jornais, você percebe que ela não é mais um privilégio do Brasil. Usando a palavra privilégio totalmente entre aspas. Nós olhamos a corrupção espalhada pelo mundo, que a corrupção não tem a ver com ser brasileiro, a corrupção tem a ver com ser humano. Ou desumano, melhor, o uso da palavra. Mas existem, na nossa história, injustiças que foram cometidas contra nós mesmos. Nos amores que nos foram roubados, nas traições que recebemos, nos golpes que recebemos de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós consideramos e que nos viraram as costas. E nasce uma indignação e uma busca muito forte por justiça. Eu pergunto para você, qual o seu herói preferido nessa batalha? O Superman ou o Batman? O Superman ou o Batman? 2 super-heróis, lutando ambos pela justiça, com histórias completamente diferentes. Esse aqui é de outro mundo, e ele vem e ele tem um cara certo, comprometido com aquilo que é certo, com respeito, segue todas as leis de uma forma muito correta, de forma muito fácil. Esse outro, um assalto na infância, e isso é a história do Batman, tá? Não estou contando o filme, não. Um assalto na infância que dizima, que matam seus pais, e ele começa a se tornar então um justiceiro, em busca de ir atrás de criminosos que fazem as mesmas coisas que aquele criminoso fez com seus pais. Qual dos dois nós nos identificamos mais? Por quem nós lutamos? A impressão que eu tenho é de que nós gostamos mais desse cara aqui. Nós nos identificamos mais com ele. Até porque o Superman é meio bobão, né? Ele é meio bobão, ele bate nas pessoas, ele é tão, às vezes, puro, que ele passa por besta. E a gente não aceita isso. A gente quer a figura do cara que vai lá e que, se for preciso usar de tortura para poder pegar o criminoso e conseguir a verdade, que ele use. Que se precisar andar por trás da lei, mexendo o que tem que ser mexido para fazer as coisas acontecerem, que ele faz. Preferimos o Batman. Porque o Batman ele parece nos representar melhor em nossas injustiças particulares. E nossa luta por justiça, que muitas vezes é uma luta por nós mesmos. É uma luta pelo eu. E o Batman representa melhor isso daí. Além de que nesse último filme, né, teve o Ben Affleck, que é um gato. É um gato. Se eu não fosse casado e eu fosse mulher, eu ia investir num relacionamento sério com ele. Então o filme, quando você assiste, pode ser que você tenha uma experiência diferente, mas a gente fica Batman. Porque o Batman é decidido, o Batman ele vai lá, o Batman ele assume a postura mesmo que tem que ser feita, é isso mesmo, lugar de bandido. Bandido bom é bandido? É bandido? Morto, não é isso? Que a sociedade, de uma forma, muitas vezes, sem perceber, elabora isso como um conceito correto. Batman parece sim nos representar melhor. E eu queria agora puxar aqui algumas frases do filme, para depois ir para Romanos. Algumas frases do filme, eu não vou contar o filme, mas eu vou dizer algumas frases do filme, tá? Você cata quando você for assistir. É bom que você tire essas frases. São frases perdidas, que às vezes as pessoas assistem e não pegam essas frases. E eu tirei aqui algumas frases. Existe uma frase que é da Lois Lane. Lois Lane é a namorada do Superman. Que ela diz: eu não sei se é possível você me amar e ser você. O que ela está dizendo para o Clark é que na hora que ele elegê-la como o amor da vida dela, ele não vai mais conseguir ser realmente justo. De que ele vai, não sei se é possível você me amar e continuar sendo você. Você acabará se tornando uma pessoa ruim por me amar acima de todas as outras pessoas.
E a gente começa a entender por que Deus consegue ser verdadeiramente justo e bom e amoroso ao mesmo tempo. Porque Deus não tem preferidos. Porque no momento em que a preferida está sob perigo, nesse momento ele larga toda a sua missão e o que ele tem que fazer e vai cuidar dela. Ele vai girar o mundo ao contrário para que ele rompe regras por causa desse amor individual. E ela diz nesse filme: eu não sei se é possível você me amar e ser você. Outra frase que me chamou a atenção é que Superman tem uma hora onde ele está numa encruzilhada, eu não vou dizer qual é, você vai assistir. E diante daquela encruzilhada entre pessoas que ele ama, ele diz uma frase que diz: ninguém permanece bom nesse mundo. Ninguém permanece bom nesse mundo. Porque na hora que tiram de você aquilo que você ama, na hora que não dão a você aquilo que você de fato merece, uma ruindade começa a se processar dentro do coração, e tem hora que ele está tomado de fúria, e ele diz: não tem como permanecer bom neste mundo. Porque vira e mexe eu estou lá defendendo, mas uma hora vão colocar um revólver na minha cabeça, vão matar minha mãe e meu pai, e eu não vou mais conseguir continuar sendo bom. O Alfred, que é o mordomo do Batman, ele diz uma frase que diz que o sentimento de impotência, ele torna homens bons em homens cruéis. E aí eu continuo a perceber por que Deus é um justo bom, porque Ele não é impotente. O sentimento de impotência de fazer a justiça torna homens bons em homens cruéis, que vão abraçar o caminho da crueldade, porque não se sentem capazes de promover a justiça. Isso meio que acontece no filme. O sentimento de impotência torna homens bons em homens cruéis. E o Lex Luthor, ele diz que a dor agridoce dos homens é ter conhecimento sem poder. É você ter o conhecimento, mas você não ter o poder de realizar. Assim como o sentimento de impotência, ele torna homens bons em homens cruéis. E se não é isso que tem acontecido em nosso meio, quando diante das injustiças sociais e das injustiças particulares, o sentimento de impotência, ele nos leva à crueldade. Ele nos leva a querer uma pessoa morta só porque ela é um bandido. Ela me leva a querer acabar com o setor. Se você olhar, as pessoas que quiseram fazer as coisas boas e não conseguiram, se frustraram, em alguns momentos decidiram não seguir mais o caminho do bom e viver os caminhos da crueldade. E o Batman é um pouco isso. Aí vem, meus irmãos, parece que não há um lugar para uma justiça saudável. Parece que não há um lugar para uma justiça que seja de fato saudável, que seja pura, que seja verdadeira. Aí vem um Deus totalmente justo e totalmente amor e revela uma nova justiça. Revela uma justiça que vem pela manifestação da graça e do amor. Que justiça é essa? Um Deus totalmente amor e totalmente justo, revelando uma justiça. O William Shakespeare tem uma frase que ele diz que o contrário da injustiça não é justiça, mas sim um amor. Porque toda justiça que não se pratica por amor não é justiça, é vingança. Toda justiça que se pratica por amor não é justiça, é vingança. Eu conheci essa frase segunda-feira, numa entrevista que a Marina Silva deu ao Jô Soares. E ela fez menção a essa frase, eu fui atrás. E ela também afirma nesse dia que justiça não é vingança, justiça é reparação. E o nosso Deus, quando vem julgar os homens, quando vem manifestar a sua justiça, Ele não vem para puni-los, Ele vem para reparar.
A justiça de Deus é feita junto com o seu amor, e é por isso que na carta de Romanos, que é uma carta que fala o tempo todo de justiça, a justiça de Deus não se separa em nenhum momento da manifestação do seu amor. É o tempo todo o amor com a justiça. Porque a justiça que não é feita por amor, ela não é justiça, ela é vingança. Ela tem a ver com ser justiceiro e não com ser justo. A justiça verdadeira, ela busca reparação. Quem assistiu essa semana o Velho Chico, e o pastor tá bom, né? O pastor do cinema e Velho Chico. Quem assistiu o Velho Chico, mas não assistiu o Jô Soares também. Que não é lá essas coisas, né? Então assim, mas assisti jornal também, que também hoje em dia não quer dizer nada. No Velho Chico, o santo, que era para levar o tiro, quem leva é o pai dele. E depois ele lá no diálogo com a tia, eu li, tá? Isso. No diálogo com a tia olha para a cara dele e diz: você quer vingança? Ele: não é vingança, tia. Eu quero justiça. Eu quero justiça, é a justiça que eu quero. Mas como separar, meus irmãos, a vingança da justiça? Essa palavra aqui deixa muito clara. Deixa muito clara. Justiça não é vingança, justiça é reparação. Toda justiça que não se pratica por amor não é justiça, é vingança. Há uma mudança de paradigma na lógica bíblica. Há uma mudança de paradigma na lógica bíblica. Quando nós olhamos para o Salmo 23 e encontramos a frase que diz: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Jesus inverte essa lógica. Paulo depois vai dizer, de forma muito clara, que nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem contra sangue, mas é contra hostes espirituais. Paulo está dizendo quem são os nossos verdadeiros inimigos, e os nossos inimigos não são pessoas. Paulo depois, em Romanos 12, ele vai falar dessa justiça que não se separa do amor em momento nenhum. E ele diz, a partir do versículo 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Fazer a justiça sem amor. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque o Senhor pode fazer a vingança, porque Ele é o Deus totalmente justo e totalmente amor, que não se afasta 1 milímetro do seu amor para fazer a sua justiça. Mas nós, quando queremos ser justos com aqueles que nos ofenderam, nos revestimos do discurso de justiça e nos tornamos vingadores. O texto continua. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Vençam o mal com bem. Existe uma justiça, que é a justiça que não é feita por um bom rapaz e nem por alguém que está buscando a sua justiça na vingança, tratando a sua justiça particular, mas a justiça de alguém que está disposto a pagar o mal com o bem. O quanto isso é distante da nossa indignação de justiça. Quantos políticos queimados? Quantos? Quantos bandidos e quantas penitenciárias que, se pudéssemos, nós mandaríamos jogar uma bomba lá? Quando a Bíblia nos manda visitá-los. Quando a Bíblia nos manda amá-los. Quando a Bíblia nos manda orar pelos nossos governantes. Que justiça é essa? É uma justiça que está distante da lógica humana, que não tem a ver com vingança. É verdadeiramente justiça, porque é feita com amor. E somente o amor, meus irmãos, é capaz de transformar a nossa sociedade.
Somente o amor é capaz verdadeiramente de estabelecer justiça em nossas relações. Justiça nas nossas relações familiares, justiça nas nossas relações amorosas, justiça nas nossas relações de trabalho. Mas talvez você diga, pastor, se eu for fazer isso, vão pisar em mim. É verdade. Pode ser que pisem. Pode ser que pisem. É quase certo que pisem. Mas o texto que lemos no começo diz que Deus ficou impressionado porque não tinha ninguém para interceder. E ele se indignou pelo fato de não haver justiça. Eu não sei qual é a indignação no seu coração, quais são as injustiças que você mais fica indignado. Quer sejam as particulares ou as sociais, as gerais ou as particulares. O caminho é o caminho do amor. Isso parece utópico, isso parece do mundo. Não, isso é prático. Isso é prático. É no momento que nós começamos a pagar o mal com o bem. Nós estamos fazendo a justiça do amor. É no momento que nós pegamos as pessoas que mereciam a morte e damos a ela a possibilidade de viver a vida. É no momento que o nosso sistema carcerário deixa de ser um lugar punitivo e se torna algo realmente reestruturador. O governo não consegue fazer isso. A sociedade precisa se mover. As igrejas precisam se mover e investir na restauração de pessoas. Isso é justiça. Justiça não é pagar o mal com o mal. Justiça é pagar este mal com o bem. O Superman, quando diz, ninguém permanece bom neste mundo. Existe um questionamento nesse filme sobre até onde a humanidade realmente é boa ou ruim. Se a humanidade realmente é boa ou ruim. E você diria o quê? E você diria o quê? Você diria o quê, meu irmão? É boa ou é ruim? Pode ser boa e pode ser ruim. Isso vai depender das nossas decisões, das nossas escolhas, da maneira como nós nos posicionamos, do que temos pagado, com que temos pagado o mal que recebemos. Com justiça, que vem junto com o amor, ou com a vingança? Com aquilo que vem para reparar, ou com aquilo que vem para punir? O que a nossa indignação diz? O que a sua indignação diz do seu ex-marido? O que a sua indignação diz da sua ex-esposa? O que a sua indignação diz do seu ex-patrão ou do atual patrão? Isso não tem a ver só com questões sociais, isso tem a ver com os nossos relacionamentos. O que a sua indignação diz em relação aos seus pais? O que a sua indignação diz, pai, em relação aos seus filhos? Temos vivido a lógica do olho por olho, dente por dente, mal por mal, bem por bem? Ou temos conseguido alcançar uma justiça que não faz sentido? Que não faz sentido. Que parece suicídio. Mas é o caminho do amor e da graça do nosso Deus. O filme tem uma hora no final que ele diz, a humanidade ainda é boa. Nós matamos, traímos, mas podemos reconstruir. Podemos fazer melhor. E devemos fazer melhor. Existe um super-homem que nasce dentro da gente. Que não é o super-homem de Nietzsche, que busca dentro de si a força para ser para além do homem. Mas é o super-homem de um ser humano que nem eu e você, que nos colocamos diante de um Deus poderoso e sem esconder nenhuma fraqueza nossa, nenhuma indignação nossa, alinhamos os nossos movimentos ao movimento do amor. Nasce, sim, a partir disso, um homem para além do homem. Nasce nesse momento um super-homem, que não é um super-homem porque não tem fraqueza, mas porque tem buscado num Deus poderoso, num Deus que é totalmente poderoso, que é totalmente justo, que é totalmente amor, força e graça para
promover a verdadeira justiça. Amém, irmãos? Isso é fácil, irmãos? É fácil fazer isso nas nossas relações? É fácil fazer isso na nossa sociedade, no lugar onde estamos inseridos? Existe um ódio hoje muito forte no nosso Brasil. E parece que as pessoas estão preocupadas simplesmente com vingança. É preciso olhar para nosso país, olharmos para nossa cidade, olharmos para nossa casa, numa busca de justiça que não se afaste do caminho do amor. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a vivermos isso na nossa vida. Queria que você baixasse sua cabeça e que você colocasse diante de Deus agora a sua indignação. Queria que você colocasse diante do Senhor a indignação em relação ao que o outro fez com você, ao que o governo fez com você, ao que os políticos fizeram com você. A indignação em relação ao que mulheres que passaram pela sua vida fizeram com você, ou homens que passaram na sua vida fizeram com você. E nessas mulheres e homens está incluído seu pai, sua mãe. As pessoas que passaram pela sua história. Qual o movimento que Deus tem gerado no seu coração a partir dessa indignação? Existe, meus irmãos, uma indignação. O que fazemos com ela? A justiça que é feita sem amor não é justiça, é vingança. E Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor. E olha para cada um de nós e diz: pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. E nós podemos, no poder do amor do nosso Deus, sim, nós podemos vencer as nossas fraquezas. E podemos nos tornar homens e mulheres, não poderosos, mas cheios de poder. De um poder que não vem da força, que não vem do recurso material, um poder que vem da graça e do amor de Deus na vida da gente.